número 5. Quantos irmãos vão procurando, externo e a gratidão a Deus por poder estar aqui, sentindo muito honrado pelo convite que o pastor Isaac me fez, por eu ser um jovem, ainda iniciante do ministério do pregador, estar diante desses homens de Deus que estão em retaguarda. Deus possa abençoar o pastor Isaac poderosamente, nosso pastor presidente, o pastor Adão, é um prazer estar com o Senhor, meu pastor também, pastor Amarildo, Deus possa abençoá-lo, pastor Moura, pastor Lucilei, pastor Rogério, os demais pastores, Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aqui esta noite. Apocalipse, capítulo número 5. Apocalipse, capítulo número 5. Quando orava ao Senhor, para que Ele ministrasse uma palavra ao meu coração, Deus falou fortemente esse texto em oração ao meu coração. Apocalipse, capítulo número 5, versículo número 1 adiante. Os irmãos encontraram? Amém. Me acompanhando também essa noite está meu Pai, veio comigo, Deus possa abençoá-lo. Eu e minha família me sentiu muito feliz, porque esse ano é o último ano de faculdade. Talvez para muitos seja algo simples, mas meu pai e minha mãe, quando descia para passar a próxima faculdade de estudo, que é a faculdade única do Olaria, estendia a mão para ela e dizia que eu estudaria ali. O gestor da faculdade, o reitor, no último ano, no semestre do ano passado, ele falou que nunca mais abriria uma faculdade de Direito em Timóteo, porque não vingou para ele. Só teve uma turma, só uma turma. Então, para a lógica de muitos, mas uma faculdade, mas para nós foi simplesmente fé. Foi a fé do Senhor que nos movimentou, que moveu o nosso coração. Eu estudei 5 anos e pela glória do Senhor, com 24 anos, eu poder dizer que sou graduado em bacharel de Direito. Amém? Apocalipse, capítulo número 5, versículo número 1. Os irmãos encontraram? Amém. E o texto diz assim: então observei, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro em formato de rolo, estava escrito em ambos aos lados, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os 7 selos? No entanto, não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou menos olhar para ele. Eu, João, chorei muito, porque não se encontrava ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, dos anciões colocou-me de pé e afirmou: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei que no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos. São 7 Espíritos de Deus que havia em toda a terra. E ele veio, pegou o livro na mão direita de quem estava assentado no trono, e eis que recebeu os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, tinha ouro e a taça cheia de incenso, que era a oração dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e o abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Os irmãos podem ficar à vontade. O texto que está diante de nós é um texto conhecido, o livro do Apocalipse, que é o livro do apogeu da revelação final. Apocalipse é um pouco diferente do livro do Gênesis, porque o livro do Gênesis traz a simbologia do livro do começo, onde deu início a todas as coisas, com Deus, com suas palavras, fez os céus e a terra e todos os seres viventes. O capítulo 3 do livro do Gênesis nos mostra a queda do homem e da mulher, sendo desobediente a Deus, e o momento do fruto, o Senhor disse que não poderia. Outrora, no mesmo capítulo, diz que o Senhor chama Adão por algumas vezes
Quando Paulo está ensinando ao povo de Corinto, está falando aos ouvidos do povo, capítulo 11, 1 Coríntios, Paulo diz: depois de cear, tomou-se um cálice, esse é o cálice, o símbolo da nova aliança. Essa simbologia de nova aliança não é esquecendo o sumo sacerdote, não é esquecendo o preparo sacerdotal, mas é Paulo ensinando que agora Cristo é o sumo sacerdote, eleito da parte de Deus para com os homens ou para os homens. Quando nós olhamos para o Velho Testamento nos dá uma linhagem histórica para ser seguida, porque os homens, para chegar diante de Deus, existia um homem que estava sendo posto diante deles, chamado sumo sacerdote. O papel sacerdotal era diante do poder, entrar diante do Santo dos Céus, oferecendo sacrifícios a Deus, fazer todo ritual do Santíssimo Lugar, todo ritual do tabernáculo. Isso é que Deus descesse sobre as asas do querubim e falasse com ele: Pai seja convosco e Pai seja com Israel. O sacerdote sabia que naquele momento Deus estaria com ele a parte de um ano, mas isso acontecia um ritual. Todo ano acontecia uma festa ritual, para que Deus pudesse falar com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote fosse boca e ouvidos de Deus para o povo. O sumo sacerdote ouvia e falava o que Deus queria. Porque ser ouvinte de Deus não é algo fácil, porque quando Moisés está dizendo ao povo: vocês querem ouvir o Senhor, vocês querem que Deus fale com vocês, orarei, e o Deus começa a movimentar a montanha, e o povo diz: Moisés, não queremos que você fale com Deus e traga a resposta de Deus a nós, porque ser ouvinte de Deus é viver uma vida imaculada, em santidade, sem perversidade e fechada no quadrado. Quando olhamos para a vida sacerdotal, nós temos então um sacerdote que se põe diante dos homens e diante de Deus para ser ouvidos e para ser boca para o povo. Mas agora, o contexto histórico nos dá uma visão que nos mostra que essa profecia não para em Gênesis capítulo 3. Essa profecia está sendo lida, mas existem ao menos no Velho Testamento, como literaturas, há duas profecias que é proveniente à parte de Deus. É claro que o avô estava perfeito, mas sumiu de repente. É claro que quando nós olhamos para o contexto, nós temos duas profecias, ou além de mais duas. Podemos pegar em três: a primeira sobre o batismo com o Espírito Santo, proferida por Joel; a segunda em Zacarias, sobre o mesmo contexto histórico. Daniel também está traçando a mesma profecia do final das últimas coisas, na 70 semana de Daniel. Só que agora Isaías é um contemporâneo, Isaías é o maior visionário sobre Cristo. Isaías é o que mais produz uma mensagem profética sobre a vida terrena de Jesus. Quando olho para Isaías, eu vejo o contexto. Isaías está vivendo um ato tão sincero, porque parece que Deus dá para Isaías uma luneta espiritual, que ele consegue contemplar tanto o passado quanto o futuro. O próprio Isaías traz uma mensagem profética ao ouvido do povo sobre o nascimento desta semente que é proferida por Deus em Gênesis capítulo 3. Isaías diz: pois a virgem conceberá, vai dar luz a um filho, seu nome será Emanuel, que dá simbologia a Deus conosco, Pai da eternidade, princípio da paz. E ele traz uma linhagem do que é isso. Essa profecia se cumpre alguns quadros à frente, porque quando o próprio Jesus nasce nos evangelhos, os 4 evangelhos trazem uma fisionomia sobre o cenário da vida de Cristo. E lembrando que todos os evangelistas são testemunhos oculares, não encontra a vida de Jesus por inteira nos evangelhos, mas existe um mapa histórico para que nós podemos aprender quais são os sinais, quais são os princípios de Jesus e aquilo que ele pode nos ensinar. Mas eu não quero me prender a isso, porque quando vou dando seguimento ao texto histórico, Jesus morre na cruz do Calvário, sua ressurreição é no domingo pela manhã. Neste domingo pela manhã, seus discípulos ficam atrás dele, porque viu que ele sumiu, desapareceu. Maria não encontra ele no sepulcro. Só o anjo que diz: já não
Ou Deus dizendo a João: João, escreve as coisas que em breve vão acontecer. A epístola de João diz: Filhinhos, já a última hora da igreja. E essa linguagem é tão direta, porque quando diz já a última hora, parece para um contexto, naquele momento. Só que agora, nós estamos faz 1000 anos depois de uma profecia. E eu posso dizer a vocês essa noite: já a última hora da igreja. Vou repetir isso aqui: já a última hora da igreja. Você não está pregando um culto de crente que vai ser arrebatado? Seu glória a Deus está bem pouco para onde você vai pregar. Vou repetir de novo: já a última hora da igreja. Eu não sei se você acredita nisso, você já perdeu a esperança, mas eu vim te motivar. Fique crente, agarre nessa palavra, agarre nessa promessa. Há um lugar sendo preparado para você. João, tudo que você vê, escreve as coisas que hão de acontecer. João, tudo que você está enxergando, escreve. Existe profecia direcionada para 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma delas recebe uma profecia. Cada uma delas recebe uma palavra. Tem uma delas, que me fala a memória, chamada Igreja de Pérgamo, que traz uma palavra direta. Qual é? Se for fiel até o fim, comerá do maná que está guardado. Ah, não sei se você está crendo nisso, mas vou pegar de novo. Sua fidelidade tem recompensa te esperando. Vou repetir isso aqui para você que está ouvindo o meu nome. Tua fidelidade tem recompensa te esperando. Tuas renúncias têm recompensa te esperando. Deus ama o pecado tem recompensa te esperando. Tua vida fechada em santidade tem uma recompensa te esperando. João, tudo que você vê, escreve, João. João agora vê um Deus. Vou chegar no capítulo 5. João agora vê um Deus que está no controle de todas as coisas. Repito, João, pastor Silei, vê um Deus, pastor Marinho, que está no controle de todas as coisas. Como assim, Gabriel? Ele disse: e eu vi ele andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Simbologia dos seus pastores, simbologia da sua igreja. O que é isso? Que pode passar o que passar, Jesus continua andando no meio do seu reino. Pode passar o que passar, o tempo passa, as horas passam, a luta aumenta, a perseguição vem. Só que Deus permanece andando no meio do teu povo. João vê um Deus que está no controle. João vê um Deus que está no controle. Ele continua andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí João escreve. João diz: e eu vi seus cabelos brancos, sua veste talada, seus olhos queimando como chama de fogo, seus pés parecem um ladrão que está saindo da fornalha ao fogo. Mas João, o que é isso? Aí ele diz: na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis. Meu Deus, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Sabe isso? João está vendo. João, o reino pode passar. Pode passar rei, pode passar senhores. Sou eu, sou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Tudo na vida humana se gera através de obra. A filosofia termina com a mentalidade de um Aristóteles. A igreja sabe que a realidade do mundo não termina com filosofia, não termina com papel político. A realidade do mundo termina com Deus dando a última voz e o soar da última voz. Deus está no começo, Deus está no meio, Deus está no final. Se não for por Deus, repito, você não anda se não for por Deus, você não estaria nessa noite se não fosse por Deus. Às vezes Deus tinha alguém melhor que você, só que Ele olhou para você, gostou do teu jeito, te lapidou, selou com o Espírito Santo e com fogo, e depois para sentar entre os príncipes do seu povo, só para você orar. Uma vez eu fui pregar numa cidade, chamada Formando lá. O pastor daquela cidade, quando ele chega, o Espírito Santo diz assim: Gabriel, eu dou glória a Deus no início ao fim do culto. Eu estou pregando, porque tem que sentir, não? Eles estão. Sentir o quê? Sentir aquilo que já foi pregado na cruz. Glória a Deus, é gratidão pelo que Ele já fez. Se eu sentir, eu não estou dando glória. Se eu sentir, eu não estou dando aleluia. Porque o Pai Ele já fez. Agora eu só tenho que agradecer. João capítulo 5. O texto diz, no começo do texto, então, João está nos céus, observei, e vi que na mão direita daquele que estava sentado no trono havia um livro, em forma de um rodo, escrito que ambos ao lado, de fora e de dentro, selado com 7 selos de proteção. Aí o anjo que está no texto diz a João: João, ninguém é digno de desatar os 7 selos. Aí ele diz: João, e nem olhar para o mundo, nem quem está nos céus, aí embaixo do texto, nem na terra, ou debaixo da terra. Ninguém, João, é digno de abrir ou desatar os 7 selos. Aí João chora no lugar errado e na hora errada. Aí um ancião que está sentado ao trono da destra de alguém diz: levanta e se põe diante de João. João, não chora, porque ele morreu para desatar os 7 selos. Irmãos, Jesus é herdeiro das 3 missões do mundo. Jesus é herdeiro das 3 missões do reino dessa terra. Primeira unção sacerdotal. Jesus é o herdeiro dessa unção. Segunda unção profética. Terceira unção de governo. Jesus é herdeiro dessas 3 missões. Quando ele morre na cruz, levado ao túmulo por José de Arimateia, terceiro dia, a pedra arrancada de orelha e sai, Paulo diz: e Deus o exaltou.
posicionou, pegou o seu sobre a sua mão direita. E o anjo de João é ele que é legítimo de desatar os céus. Aí João continua escrevendo, e ele dizia ao filho: 24 anciões, fora aqueles, estavam sentados diante dos seus tronos, se prostrando com o seu rosto no chão, arrancando a sua coroa da sua cabeça e rolando até o pé do trono, dizendo: ele morreu para desatar os 7 selos e trouxe para Deus, para a glória de Deus o Pai, povos, línguas e nações. Ei, deixa eu lembrar isso a você: Jesus morreu para te alcançar, Jesus morreu para te pôr de pé diante de Deus. Ah, se não fosse ele. 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 Ah, se não fosse a graça que se manifestou no Calvário, se fosse uma oferta diante de Deus e dos homens para purificar os nossos pecados, o pecado que estava em mim foi colocado sobre ele. Aí os anjos dizem: tu és digno de tomar o livro sobre a mão. O versículo termina: tu és digno de tomar o livro sobre a mão e desatar os 7 selos, porque foi morto e com Deus comprastes para Deus. Você já ouviu isso? Eu acredito que o pastor Adão, como sempre, o pregador, sempre quando prega Hebreus ou fala sobre o texto de Hebreus capítulo 11, pastor Adão, sempre deixa bem critério que ele é o sumo sacerdote, que se põe diante de Deus aos homens por causa de nós. Nós só estamos inaugurando, a igreja já está sendo inaugurada de novo. Foi a primeira reforma, depois a reforma que vocês fizeram foi muito bonita. Nós só estamos aqui hoje porque ele se põe de pé diante de Deus
Repito, e com teu sangue comprastes para Deus. Peraí. Quando Adão e Eva caem no jardim do Éden, sinal que somos vendidos para o Éden. A simbologia é essa. O pecado toma conta de mim. Meu corpo é dominado pelo pecado. Aí os anjos de Jó, por causa disso, ninguém é digno de abrir o céu. Só que Jó existiu que comprou para Deus o que estava perdido. Aí eu lembro da parábola do filho pródigo, porque quando Jesus está pregando a parábola e o filho mais velho chega em casa e diz: pai, fiquei do teu lado a vida toda, tu nunca me deste sequer uma cabra, uma ovelha, para que eu pudesse regozijar com os meus irmãos. Aí o texto diz: teu irmão, que estava perdido, foi achado. E os anjos estão dizendo o quê? Comprastes para Deus. Com teu sangue. Foi o preço de sangue. Você não foi comprado com ouro, muito menos comprado. Você foi comprado com o preço de sangue. Vou repetir: você foi comprado com o preço de sangue. 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 Quando a estação passou, se coloque de pé no seu lugar agora. Meu Jesus. Você foi comprado com o preço de sangue. Regozije, jubile ao Senhor, porque Ele se colocou como juízo diante dos homens e diante de Deus, por causa de você. Você foi comprado com o preço de sangue. Você foi comprado com o preço de sangue. Você foi comprado com o preço de sangue. Você só está aqui essa noite porque foi pago um alto preço para que você pudesse estar aqui essa noite. João, regozija, porque Ele é digno de abrir. Feche seus olhos. Eu quero orar por você agora. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Oh, aleluia! Eu não sei se entrou alguém aqui essa noite que está enfermo, mas o Espírito Santo está falando no meu coração que o sangue de Jesus está curando pessoas aqui essa noite. Eu preguei com o pastor Isaac numa cidade semana passada chamada Santa Maria do Baixio, e quando eu terminei de pregar, 2 irmãs chegaram perto de mim, pastor Mariano, diz algo que marcou. Essa hora tem irmão Gabriel, dentro do Covid, irmão Eduardo. Essa é assim: